De quem é a graça que nós pregamos? De quem é a graça que você prega? Da onde veio a graça que você leva, ostenta como uma bandeira? E aí, enquanto você vai pensando na resposta, eu quero devagar aqui com alguns pensamentos. Por que todos nós, pregadores da graça, não somos coesos naquilo que pregamos? Porque no nosso meio há alguns que se acham que conhecem mais a graça profundamente do que outros, a ponto de pegar o indicador e apontar onde tem erro ou deixa de tê-los. O que é que está acontecendo? A graça está errada ou errado estão os seus pregadores? Por que a igreja que permite alguns rudimentos e há igrejas que são totalmente radical, ao ponto de chamar de herege o irmão em graça, porque não crer da mesma forma? E aí eu retorno à pergunta: de quem realmente é a graça que nós pregamos? Nós vemos no início do texto, João 1, 16 e 17, que a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Então nós temos uma identificação aqui. Identificamos que a graça, se veio por Jesus Cristo, entendemos que Jesus Cristo veio de Deus. E se ele veio de Deus, e se a graça e a verdade veio por intermédio dele, automaticamente a graça que você e eu pregamos pertence a Deus. Não pertence ao Marcos Gomes, não pertence ao Cristiano França, não pertence ao Jairo Camargo, não pertence ao Miguel Ângelo e não pertence a nenhum mortal. A graça que nós pregamos vem diretamente do trono de Deus. Amém. Do trono de Deus. Amém. E aí, quando falamos da graça, eu vou ter que mexer em algumas coisas aqui, para que você possa entender o que é esse concílio, o que é esse encontro, o que é esse símbolo. A graça de Deus está sendo tratada de maneira uniforme. Pregadores estão tratando a graça de Deus de uma única forma. Uma irmã lá de Bauru, da igreja Cristo Vive, eu vou dar nome, aqui eu dou nome aos bois, às vacas, às ovelhas, aos bodes e aos cabritos. Comigo ninguém foge. Amém? Ninguém foge. Essa irmã Simone chegou e falou assim: apóstolo, a sua graça, ela está em linha com a graça do Miguel Ângelo? Eu falei: você está de brincadeira, irmão? A graça que eu prego não está em linha com o Miguel Ângelo, porcaria nenhuma, nem sei quem é Miguel Ângelo. A graça que eu prego está em linha com Jesus. Amém. Que revelou para Paulo e que trouxe o fundamento para você e para mim e para todos os pregadores da graça de Deus. Então nós vamos entender o que? 1. A graça que você e eu pregamos vem de Deus. 2. A graça de Deus, ela não é de uma única maneira. Eu vejo as pessoas falando: não, porque a minha graça está na linha de Paulo. Amém, a minha também. Só que esse mesmo Paulo que prega a graça, ele circuncidou Timóteo. Esse mesmo Paulo que prega a graça foi batizado. Esse mesmo Paulo que prega a graça também batizou. O que é que eu entendo? Que a graça, ela é uma estrada contínua. A partir do momento que eu entrei nela, eu não vou ficar com quem numa esteira. Posso pôr, está fazendo aí? Estou andando na esteira, E onde você vai? Eu vou chegar na Bahia. Quero ver se eu chego no Rio de Janeiro. Mas eu estou na esteira, a esteira não sai do lugar. Essa graça não me interessa e não deve interessar a você. Paulo, ele se converteu por causa do encontro no caminho. Você acha que Jesus revelou tudo para ele ali? Levou 14 anos. Primeiro 14 anos no pé de Gamaliel. Depois 14 anos aprendendo com Jesus, para ele poder chegar e falar: o meu evangelho é o evangelho que vai julgar o mundo. Olha aí a autoridade de Paulo. A palavra da graça foi dada a Pedro. É verdade, foi dada a Pedro. Capítulo 10 de Atos. Se você ler lá, Deus chama ele para poder visitar Cornélio. Deus dá uma ordem e ele debate com Deus. Ali ele perdeu. Deus falou: você não serve para mim, meu filho. Pedro, que está vendo? Eu estou vendo um lençol com alguns animais. Então, pega e come. Não, Senhor, eu não posso pegar coisa em
Deus chega a Paulo. Quem é o Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Opa! Fala com o teu servo ouve. Fala com o teu servo ouve, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Chega de matar o meu povo. Chega de atormentar o meu povo. Chega de perseguir o meu povo. Agora você vai sofrer tudo o que você fez o meu povo sofrer, por amor a mim. E eu não entendo isso. Mas do dia para a noite, de uma hora para outra, Paulo passa a ter um amor, uma paixão por Jesus. E ele jogou fora a herança do pai, porque o pai de Paulo era um empresário dos romanos. A história diz isso. Quando Paulo fala de fabricar tendas, era um ofício que ele aprendeu com os empregados do pai dele. Fabricava tendas, fabricava sandálias, fabricava escudos. O pai de Paulo tinha essas posses. E Paulo, que antes de ser Paulo era Saulo, teve que trocar de nome porque foi deserdado do pai. Perdeu o direito de família. Olha, você vai perder toda a herança que eu tenho para você. Não importa a malhada que Jesus deu para mim. Eu vou tirar o teu nome, não importa. Eu tenho um novo nome lá na glória. Você vai perder a moral, não importa. Eu vou ganhar moral com Deus. Amém. Esta é a graça que nós temos que pregar. Eu estou vendo irmãos fazendo picuinha. Olha, ali é meia graça. Ali é um terço de graça, irmãos. A graça de Deus não é uniforme. Não é um caminho unilateral. É um caminho bilateral. Multi-caminhos. Porque é de multiforme e graça. A graça de Deus vai estar no meio daqueles que por fé o receberam, o aceitam e o servem. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Pedro falhou, mas lá em Atos capítulo 9, verso 15, Deus fala para Ananias: Ananias, esse homem que está aí que era perseguidor, Deus dizendo, ele é para mim vaso escolhido. Eu estava conversando com o apóstolo Márcio, ele falou: irmão, pastor Júnior também, irmão, lá em Bauru é brincadeira, pessoal, mete o pó em nós, desce a riba, nós temos que ter um lombo duro, porque o cacete come duro ali. Irmão, não quero saber, está no caminho certo, vale a pena, o investimento é grande, você não está errado. Não se preocupe em colar com o meu conselho, faça a tua parte para glorificar o nome do Senhor. Paulo foi escolhido, e ele sabia que a partir daquele momento ele ia ter que estar preparado, não para ser recebido com tapete vermelho, com taças de champanhe, com cereja, com caviar, com lagosta. Não, Paulo, meu querido, você vai ser recebido a pedrada, você vai apanhar de chicote, vai levar paulada. E vou dizer outra coisa para você: não vai ter carro para te levar para lugar nenhum, meu filho. Você vai ter que andar de charrete, de jegue ou até a pé. E olhe lá se não tiver que descer os muros escondido nos cestos. É isso que Deus está preparando para você. Ué, eu pensei que o Evangelho da Graça fosse falar de prosperidade na minha vida, de carro zero, de mansão na praia. Irmãos, isso tudo é passageiro. Você não pertence a esse mundo. Você que verdadeiramente ama a graça de Deus não pertence a esse mundo. E enquanto você não entender da onde veio a graça, de quem é a graça, a sua mente será uma mente confusa. Olha, a minha graça é de acordo com a linha do apóstolo A. Não, a minha é de acordo com o apóstolo B. O Júnior Rocha, quem sabe quem é o Júnior Rocha? Não tenho vergonha de falar, isso aqui vai na internet, eu vou mostrar para ele também. Não estou nem aí. Detetive bíblico, amigo da gente, a gente troca ideia. Aí ele chegou para mim e falou assim: olha, eu vi algumas igrejas lá que pregam meia graça, hein? Cuidado com isso. Eu falei: irmão, quem prega meia graça hoje é você ontem. Quem prega meia graça hoje é você ontem. Você não pode exigir das pessoas o que você tem. E outra coisa, diz Paulo: cada um permaneça. Onde diz isso? Cada um permaneça no crescimento que tem. Porque de outra forma Deus o revelará. Lá em Guaianazes, nós não batizamos.
existe é uma carne podre, maldita, miserável, condenada, predestinada a desaparecer no pó da terra. Lá em Guaraná, nós não ministramos ceia. Papai, por isso. Aqui nós somos diferentes porque nós ministramos. Vou falar uma coisa para você, queridos. Eu abri mão de 4 anos e meio de formação para me jogar isso daqui. Na minha família lá, meu pai, minha mãe, meu pai senta comigo e ele acha que eu sou louco. Como é que a tua igreja subsiste? Porque se você não tem dízimo, como é que é isso? É porque eu vivo em graça. Mas que graça que é essa? Não é lei. Não, eu creio na graça, mas tem que ter dízimo. Para mim já não é nem graça e nem meia graça. Para mim é desgraça. Porque tudo aquilo que é imposto não é graça. Tudo aquilo que é cobrado, tudo aquilo que é exigido não é graça. Graça, irmãos, é tolerância. Graça é paciência. Graça é sabedoria. Graça é entendimento. Graça é iluminação. Não é porque o irmão não pensa como eu penso que ele está longe de Deus. Ninguém é obrigado a pensar como ninguém. Eu tenho que pensar com a mente de Cristo. Coríntios 2,16. Eu não tenho que pensar com a mente do apóstolo Paulo César de Guaianazes. Porque o pastor faz cabeça. Irmãos, graças a Deus eu vinha conversando com o irmão Denival. Devanil, irmão, é a idade. Aliás, ele não vai se preocupar, porque eu só chamo ele assim, na maioria das vezes. É a idade, ele sabe isso, pessoal. A igreja no sistema, seja ela qual for, os seus ministros, os seus líderes, eles pregam para escravizar a pessoa. Se não der dízimo, o diabo vai te pegar, o devorador vai devorar. Eu fundi um motor no meu carro. Tá vendo? É devorador. Não, o irmão não pôs óleo. O irmão não põe óleo no motor, o motor vai fundir. Não, é o devorador, porque se desse dízimo, dá um dízimo e vê se o óleo vai aparecer lá. Sim ou não? Papai por isso? Amém. De quem é a graça? De Jesus Cristo. João 1, 16, 17. Agora a pergunta mais maravilhosa: para quem é a graça? Para os eleitos, para os predestinados. E eu vou falar para você, se você fizer um levantamento, todos os filhos da graça são filhos que foram machucados nas suas emoções, nos seus sentimentos, na sua família, no seu coração, na sua vida financeira, na sua vida material, na sua vida familiar, com seus filhos, com seus pais, com seus cônjuges. Geralmente todos os eleitos de Deus na graça são os que teriam possibilidade de ser os mais revoltosos na face da terra. Não quero mais saber, agora eu vou fazer um estrago, agora eu vou para o bordel de verdade, agora eu vou para a zona, agora eu vou para o boteco de verdade, agora eu vou para o puteiro mesmo. Irmão, não se escandaliza. Estou te ensinando a graça. Ou quem é aqui que conhece a graça revelada por Deus na sua vida, nunca passou por um período de dizer: a minha vida chegou num ponto final, não tenho mais solução. Eu fui na igreja, levaram dinheiro, me prometeram muitas coisas, tiveram profecias cajudas, eu não tenho mais para onde correr. E de repente um abençoado de Deus chega para você e apresenta a graça, uma palavra que traz cura, calma, tranquilidade e ilumina a tua mente para poder enxergar Deus de outra maneira. A graça pertence a Deus através de Jesus, e ela foi feita para você e para mim. Não pode haver ninguém, não deve haver ninguém que venha te confrontar e dizer: você prega meia graça, a tua graça não é a graça genuína. Alô, é Deus falando por eles? Foi eles que foram para a cruz? Porventura é o sangue deles que foi vertido pela tua vida? A graça de Deus é a misericórdia, é a benignidade, é a longanimidade,
A graça de Deus é a paciência. Assim como nós temos com uma criança, qual o Cristo que está correndo para lá e para cá, o vejo o pai e a mãe dele desesperado. Nós somos assim. A graça funciona assim. Deus vai pegar você pela mão e te ensinar a caminhar. O caminho é esse. Você vai pegar, é esse. Vai chegar uma hora que você vai aprender o caminho. A graça de Deus é isso. Paulo ensina em Romanos 14, 1, 8 e 13 o evangelho da tolerância, o evangelho da perseverança. Porque vai chegar alguém aqui na igreja do pastor Tiago, do pastor Márcio, vai chegar lá no Fredson, vai chegar na nossa igreja, vai chegar alguém totalmente absorvido pelos ensinamentos de Moisés, e você não vai poder bater nele, porque se você bater nele, você está fora da graça. Lá na igreja tem um grupo de irmãozinhos lá abençoados, que a gente conta com os irmãos no culto de domingo, mas os irmãos vêm no culto de oração. Aí domingo os irmãos levantam a boca. E aí num culto de quarta-feira eu estava falando, olha, você pensa que é fácil? Porque a gente espera, a gente conta, nós queremos. Pois é, então, né, pastor? Isso é a graça. A gente pode vir de quarta-feira, se a gente quiser vir de quarta, vir de domingo, porque a gente sabe que a igreja vai estar aqui, a porta vai estar aberta e você vai estar aí para poder nos ensinar a palavra. E quando for o tempo do nosso crescimento, a gente vai andar como vocês estão andando. É brincadeira ter que ouvir isso? Mas isso é graça. Isso é graça. Você vai ter que ter paciência, vai ter que ter amor, porque do mesmo jeito que tiveram com você, você terá que ter para com o seu próximo. E eu quero encerrar dizendo o seguinte: lá em Filipenses 1,16, Paulo diz assim que ele foi posto como defensor do Evangelho. E se eu entendo que Paulo é o apóstolo de fundação, 1 Coríntios 3,10, e outro edifica sobre ela, esse outro é você e sou eu. Somos nós que edificaremos ali. E se ele era defensor do Evangelho da Graça, quem você acha que você é? Apedrejador? Deformador? Destruidor da graça? Pelo contrário, você vai sair daqui hoje com outro entendimento. Chega de ficar preso dentro da tua igreja. É minha igreja, é o meu povo, é meu rebanho. Mentira, nada teu, é tudo de Deus. Tudo é de Deus. Nada me pertence. E ai de mim se não cuidar perfeitamente daquilo que Deus tem me confiado. Eu lembro uma vez que eu cheguei na igreja, eu falei, quer saber, eu vou baixar a porta, eu vou fechar essa igreja aqui, eu vou embora de Guaianazes. Verdade. Aí um belo culto de domingo me chega lá o pastor Mauro e a pastora Dama. Aí Deus falou no meu coração, tá vendo? Você tem certeza que você vai fechar a porta? Aí, Senhor, eu trouxe eles para cá. Eu preciso tratar deles. Vou usar a tua vida, porque enquanto a tua vida estiver tratando deles, eu vou usar a deles para tratar. Glória a Deus. Porque Deus trabalha assim. E isso é graça. E hoje junto, nós temos a possibilidade de estarmos aqui. Amanhã em Minas, depois em Fortaleza, depois em Bauru, depois no Rio de Janeiro. E aí quando nós passarmos pelo Brasil, vamos ganhar o mundo. Vamos ganhar o mundo. Papai? Amém? Vamos aplaudir o nome do Senhor.